Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a técnica do DNA recombinante e algumas coisas que ela podem, que essa técnica pode, né, gerar para a gente, alguns impactos, né, para os humanos e também para os animais. Bom, e também os vegetais, né? Essa técnica, no que ela consiste? Nós temos lá o DNA, né? Que é uma fita dupla e pertence aí, né, aos seres vivos, né? Alguns somente possuem o RNA, mas o DNA ele possui essa fita dupla, certo? Nós temos algumas enzimas que são chamadas de enzimas de restrição. Elas são capazes de cortar essa fita de DNA em locais exatos, tá? Para que eu possa ligar novamente essa fita num outro pedaço de DNA, coligando, né, as bases das quais elas foram retiradas. Por exemplo, essa parte aqui eu tinha uma trinca de ACG. E aí ela vai se ligar com a outra parte do outro lado, né, com um TGC. DNA timina, ok? E aí, como que acontece isso? Né? Nós temos o DNA, certo? Que é o ácido desoxirribonucleico. E esse DNA ele é tirado de um ser humano, ok? Depois, nós temos as bactérias, né? Que são seres procariotos. E através dessas bactérias, né? Nós conseguimos retirar um outro pedaço de DNA, né, mais especificamente um plasmídio, certo? Que é uma parte que confere uma maior resistência a antibióticos das bactérias. E aí a gente pega ali do plasmídio uma sequenciação que dá, por exemplo, essa parte aqui eu tirei do DNA humano. E esse aqui do DNA bacteriano. Aí o que vai acontecer? Conforme eu tirei, né, a enzima de restrição auxiliou no corte tanto do DNA da bactéria quanto do DNA humano, eu tenho essas pontas ligadas depois por uma outra enzima que é adicionada chamada ligase, tá? O que acontece? Quando ela liga essas duas partes do DNA, vou colocar aqui, tá? Depois que isso recombina, vou fazer mais bonitinho. Imagina que eu tenho algo assim, ó. Aqui o plasmídio da bactéria e aqui esse trecho de DNA que foi recombinado. Quando a bactéria vai se dividir, né, lembra que ela se reproduz assexuadamente e sexuadamente. Quando elas se reproduzem assexuadamente, elas se reproduzem por um processo chamado divisão binária. Ou seja, duas novas bactérias vão surgir a partir dela, né? E esse material aí, né, de DNA recombinante, ele vai pertencer a ela, tá? E outra forma de reprodução é através, né, a forma sexuada é através do pile sexual, onde há uma conexão de pile e a troca desse material genético acontece entre as bactérias, tá certo? Então, a partir daí, essas bactérias elas começam a produzir, né, esse DNA recombinante e ela começa a secretar uma substância, né? Que substância é essa? A insulina, que é utilizada, né, nas injeções de insulina para os seres humanos nos dias atuais. Antigamente eram retirados de animais mesmo, tá? Hoje a gente consegue extrair a partir desta técnica utilizando bactérias, tá? Outra forma aí dessa atividade, né? Eu vou apagar aqui para não ficar muito ruim. Que acontece, né, hoje em dia, que a gente sabe que acontece essa técnica, é através, né, dos organismos transgênicos. Isso acontece, né, normalmente tanto em animais, né, quanto em micro-organismos, como a gente acabou de ver, como em vegetais também, né, principalmente
os vegetais hoje são transgênicos, né? Muitos vegetais. O milho, por exemplo, é um organismo transgênico, o milho que a gente come, né? E aí o que acontece? Esses organismos transgênicos, eles foram muito discutidos antigamente, porque eles pensavam que esses alimentos, né, na minha época de graduação, há 10 anos atrás, oh meu Deus, eu estou muito velho, eles pensavam que esses alimentos poderiam causar, né, diversos tipos de doenças, né, na população, enfim, uma infinidade de coisas. E hoje se discute muito ainda a utilização deles, né, como fonte de alimento da sociedade. Porém, os transgênicos eles têm um aumento de produtividade muito grande, né, porque eles, como são modificados geneticamente, eles têm uma certa resistência, né, a alguns tipos de agrotóxico, e aí eles, conforme eles conseguem, além, né, de conseguir não ser atingido, né, aliás, atingido não ter necessidade de usar agrotóxico normalmente por conta dessa sua resistência, esse aumento de produção acaba sanando, né, uma maior quantidade de pessoas por conta dessa produção em alta, tá? E aí também tem melhorias na nutrição. Aí também nós temos uma terapia chamada terapia gênica. O que consiste na terapia gênica? Algumas pessoas, né, que possuem fenilcetonúria e hemofilia, elas têm problemas, lembra? Lá no fenótipo, lá do recessivo, lá do azão, azinho? Então, onde que isso acontece? Lá na produção do sangue, normalmente na medula óssea vermelha, onde tem lá a produção de sangue. O que eles fazem? Eles vão lá na medula óssea vermelha, eles capturam a célula, né, vermelha do sangue, aí eles colocam essa célula dentro de um meio de cultura. Né? Eles introduzem os alelos normais nessas células e aí eles deixam lá. E aí o que acontece? Produção de célula com fenótipo normal. Depois eles pegam uns plasmídios, pegam alguns vírus, introduzem isso neles e aí a gente tem, né, a produção de células normais, né, que não vão ter o alelo. Aí eles pegam e introduzem isso depois novamente nas pessoas. Aí o que acontece? A gente tem, né, duas técnicas, o ex vivo e o in vivo. O ex vivo, eles capturam os leucócitos, injetam os vírus no leucócito, esperam os leucócitos se adaptarem a esse vírus dentro do meio de cultura, esperam esses leucócitos se reproduzirem e colocam esses leucócitos novamente dentro do organismo, tá? Que aí esse leucócito acaba combatendo, né, o que tiver de ruim ali, né, que seria o fenótipo ruim depois, e aí já que introduziu o outro para estancar a produção, né, do fenótipo que causaria a doença. E também em vivo, através de uma injeção, tá? Intramuscular, contendo esses fenótipos, tá certo? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais.